primeira coisa, irmão, que eu quero te dizer aqui é que eu não quero ser ignorante quanto aos dons espirituais. Não é saudável, não é o que Deus espera, não é o que Deus quer. E eu acredito que você também não quer ser ignorante concernente aos dons espirituais. O apóstolo Paulo começa o capítulo dizendo: vamos falar dos dons para que você não seja ignorante quanto aos dons espirituais. Então ele escreve esse capítulo à igreja de Corinto para corrigir algumas coisas, mostrar e ensinar sobre os dons e também corrigir algumas coisas, algum entendimento errado que eles tinham acerca dos dons. A igreja de Corinto tinha sérios problemas relacionados ao culto. E um dos problemas que eles tinham relacionado ao culto era o uso dos dons. Eles não estavam usando os dons espirituais, mas estavam abusando dos dons. Ainda hoje nós vemos em muitos lugares o mau uso dos dons. E esse é o grave erro, usar de forma errada os dons espirituais. Muitos crentes usam os dons para a sua autopromoção. Os dons não foram dados à igreja para projeção humana, nem como aferidor. Em outras palavras, aquele irmão ali tem muito dom, ele deve ser espiritual. A ideia bíblica é que dom não é aferidor para medir a espiritualidade de uma pessoa. Não é porque uma pessoa tem muitos dons que ela é muito espiritual. Os dons foram dados para a edificação do corpo. Pelo exercício dos dons, a igreja cresce saudavelmente. Assim, os dons são importantíssimos e vitais para a igreja crescer. Uma igreja, ela vai desenvolver através do mecanismo, é como se fosse uma eletricidade da igreja, do mecanismo chamado dons espirituais. Os dons são recursos que o próprio Espírito de Deus concedeu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável. Todo pastor que espera uma igreja crescer de forma saudável, ele deve ensinar insistentemente sobre os dons espirituais. A ideia é que ele ensine sobre os dons para que esses irmãos, esses membros, saibam qual é o seu dom e comece a desenvolver dentro da própria igreja o seu dom. Então nós insistimos com o dom para que você insista também com o seu dom. E não é difícil saber qual é o seu dom. Isso eu vou falar um pouco hoje. Os dons foram dados para a edificação do corpo. E é pelo exercício desses dons que a igreja cresce. A igreja se desenvolve. Então, ainda na introdução, há pelo menos 4 posições em relação aos dons na igreja. Quando eu falo sobre 4 posições, eu me refiro a 4 maneiras de pensar acerca dos dons espirituais na igreja. A primeira maneira de pensar são os que são chamados cessacionistas. Olha, presta atenção, não é sensacionalistas, é cessacionistas, da palavra cessar. Esses cessacionistas são aqueles que creem que os dons registrados em 1 Coríntios 12, dos quais nós iremos falar aqui hoje, foram restritos somente ao tempo dos apóstolos. Então, para os cessacionistas, esses dons não são contemporâneos, nem estão mais disponíveis na igreja de hoje. Então, Agostinho de Hipona fez o cânon da Bíblia e ele disse: agora, quando veio aquilo que é perfeito, para ele foi a Bíblia, aquilo que é imperfeito, ou seja, os dons, cessaram. Então, a pedido do Papa, ou do chefe de Estado na época, ele criou-se uma doutrina chamada cessacionismo. É a ideia de que todos os dons de poder da Bíblia não existem mais. Ficaram restritos aos apóstolos. Quem é que prega isso? Todas as igrejas tradicionais. Todas as igrejas que não são pentecostais, todas as igrejas que têm a sua confissão tradicional, não acreditam na continuidade dos dons. Acredita que os dons encerraram.
Então não é difícil você encontrar quem crê nisso. Você vai ver que eles não dão abertura para a manifestação dos dons, não ora em línguas, não deixa alguém fazê-lo, não ora por um enfermo, não expulsa um demônio. Eles acreditam até que esse negócio de endemoniar é coisa da cabeça, é coisa psicológica, a pessoa pensa que está endemoniada, eles acreditam que as curas são sugestivas. Então a gente vê muito isso dentro das igrejas tradicionais. Mas nós não somos assim, não é verdade? Quem aqui não é tradicional, levanta a mão. Quem crê nos dons do Espírito aí? Que bom. Segundo, os ignorantes. Se recorda daquilo que o apóstolo Paulo falou? Quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. São aqueles que não conhecem nada sobre os dons. Paulo orienta aos coríntios e também a nós a não sermos ignorantes com respeito aos dons espirituais. Então havia gente na igreja, como há gente hoje, que ignora o assunto, por isso não utiliza a riqueza do assunto para provisão divina. Você precisa se incomodar se você está fluindo no dom. Terceiro, os medrosos. São aqueles que por causa dos exageros, por causa das heresias dentro de dons, eu já vi tanta loucura com dom, gente, você não tem noção. Uma vez, minha esposa e eu, nós chegamos num evento aí no sul do Brasil, e de repente veio um cara na minha direção, assim, mancando, assim, ó, e mancando. Falei, rapaz, que coisa, né? Quando eu olhei, veio outro mancando. Quando eu olho, veio outro mancando. Daqui a um pouco, um monte de gente mancando. Ele falou, mas isso aí não está normal. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, o anjo que deu a Paulistinha em Jacó passou aqui. Fui no outro evento, um cara pegou assim, não tinha nada na mão, mas parecia, eu estou com a espada na mão e corria assim, ó, corria. Então assim, tem muito exagero. E por causa desses exageros, você tem aquele tipo de pastores, aquele tipo de irmãos medrosos, que tem medo da igreja começar a orar em língua ou fluir nos dons e perder o controle. Uma vez eu estava pregando em Portugal e o povo encheu-se do Espírito e começaram a orar em língua, foi uma coisa sobrenatural. O pastor pegou o microfone e disse, irmãos, é tudo com ordem e decência. Falei, mas tem alguém pelado aqui? Isso é medo. Quando o povo começa a ser cheio de Deus, o pastor fica com medo de perder o controle. A melhor coisa que tem num culto é perder o controle dele para o Espírito Santo. É ou não é? E aí, só que tem esses medrosos que têm medo da manifestação ou do exercício dos dons, medo dos excessos, medo de cair em extremos, medo de levar as pessoas ao extremo, e isso enterra seus dons, não utilizá-los para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Você vai glorificar a Deus plenamente com o dom que Ele pôs na sua mão. Em quarto lugar, nós temos os continuistas, os que creem na contemporaneidade dos dons. São aqueles que creem que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo no passado estão disponíveis para nós atualmente. E eu desejo examinar com você aqui hoje algumas lições sobre os dons espirituais à luz do texto de 1 Coríntios 12. Do verso 1 ao verso 12, o problema. Verso 1 ao verso 12, nós temos o problema. Qual era o problema? Os dons como símbolo de status. O primeiro problema que nós encontramos na igreja de Corinto é que ela usou mal os dons. No verso 7, vemos que a igreja tinha todos os dons. Imagine você pastorear uma igreja que tem todos os dons. Uau! Só que isso não foi para ela aferidor de espiritualidade. Porque apesar da igreja de Corinto ter todos os dons, eles não eram espirituais, eles eram carnais. Olha, Paulo chama a igreja de Corinto de carnal, de menino, de criança.
de leigos, e tinham todos os dons. É importante mencionar mais uma vez que os dons, então, não são sinais de espiritualidade. Há pessoas com um grande ministério e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Nós não medimos a espiritualidade de uma pessoa pelos dons. Se assim fora, a igreja de Corinto seria a igreja mais espiritual, como vemos no verso 7 de 1 Coríntios 12, ela tinha todos os dons. Mas os crentes em Corinto não eram espirituais, mas carnais. Eles não eram maduros, eles eram infantis. Eles tinham carisma, mas não tinham caráter. Eles tinham dons, mas não tinham piedade. Era uma igreja que vivia de êxtase. Não tinha testemunho consistente. Se você medir também o pastor pela igreja ou a igreja pelo pastor, imagina, Paulo foi pastor de Corinto, a igreja mais carnal, o apóstolo Paulo. Você vai medir o pastor pela igreja? Não tem como você medir o pastor pela igreja e nem a igreja pelo pastor. Eles tinham uma liturgia extremamente viva, mas a igreja não tinha o evangelho na prática. O que faltava entre eles? Faltava amor entre os crentes. É para a igreja de Corinto que Paulo fala, olha, não adianta falar a língua dos anjos se não tiver amor. Faltava santidade. Eles não priorizavam a santidade. Faltava ordem e decência. O pastor está pregando, um camarada levantava aqui e começava a profetizar e o pastor tinha que calar. Essas coisas que Paulo organizou. Tem igrejas que ainda são assim. Era uma igreja de excessos. A verdade é, os tempos mudaram, mas o problema são os mesmos. É importante ressaltar, você precisa entender, que os dons têm seu valor e uma igreja ela só desenvolve quando os membros dessa igreja encaixam seus dons. Senão fica ali o pastor com muito dom e o povo assistindo o pastor. A igreja tem que desenvolver dentro desses dons, e nós vamos falar deles daqui a alguns minutos, dos tipos de dons, tipos de ministérios, e para você identificar o seu. E o ideal é que uma igreja saudável e madura, ela opere no exercício dos dons, aí sim, ela vai crescer. Senão ela fica em torno de um homem cheio de dom. E demora. Aí as pessoas, em vez de ir no culto e crescerem ambos juntos, ela vai lá assistir um culto. Sendo que na realidade nós estamos aqui para todos edificarmos uns aos outros mutuamente. Você entende o que eu estou falando? Quem entende? Por isso que nós cremos naquilo que chamamos de 5 ministérios. Tudo que Deus dá tem o valor e é importante. Se é o Espírito Santo quem dá o dom, então todo dom, qualquer dom, tem o seu valor. Porém, você precisa olhar a posição que esse dom ocupa. O dom que talvez você tenha, e eu tenho certeza que tem gente aqui que está me ouvindo e está se perguntando, que dom que eu tenho? Daqui um pouco você vai saber qual é o seu dom. Não existe crente sem dom. Existe crente que não sabe qual é o seu dom. Vou repetir. Não existe crente. A Bíblia diz que todo crente tem um dom. Eu vou um pouquinho mais além. Eu tenho certeza que todo mundo tem no mínimo 2. Um eu posso provar. O outro é especulação minha. Mas um com certeza. Vamos destacar aqui a natureza dos dons, verso 4 ao 6, de 1 Coríntios 12, verso 4 ao 6. O apóstolo Paulo está falando dos dons agora de serviço e realizações.
E ele diz assim: e há diferentes tipos de dons. Preste atenção, isso é muito importante. A diversidade dos dons está muito claro para nós. E há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Continua, vamos até o 6. Até o verso 6. E há diferentes tipos de ministérios. Observa aqui, dom aqui, ministério aqui. Mas o Senhor é o mesmo. Agora tem 3 coisas que ele fala. Próximo texto. E há diferentes formas de atuação, mas o Senhor quem efetua tudo em todos. Olha, vamos lá. Há vários tipos de dons, há vários tipos de ministérios, e há diferentes formas de atuação. Então, dons, ministérios e atuações. Essas atuações, a Bíblia chama de atuações do Espírito. É a forma como o Espírito Santo faz com que o dom opere. O dom da palavra para um opera de um jeito, para outro opera de outro jeito, por isso que atua de forma diferente. Você ouve Luciano Subirá pregar, prega sobrenatural, mas ele prega diferente de mim. Se você ouve o pastor Jairo pregar, é sobrenatural, mas ele atua, prega diferente de mim. O que o texto está dizendo é o seguinte: a maneira do Espírito Santo atuar é diferente um do outro. Por isso que a crítica é imbecil. Por isso que criticar os outros é estupidez. Porque cada um atua de um jeito diferente do outro, tem que respeitar. Um fala mais alto, outro fala mais devagar, outro fala compassadamente, outro fala mais rápido, mas cada um está operando, o Espírito é o mesmo. E o apóstolo aqui está falando dos dons de serviços e realizações. E ele nos fala também acerca da natureza dos dons, porque para Paulo, os dons têm serviços e realizações. Então, para Paulo, o dom tem uma tríplice natureza. Preste muita atenção à importância do que eu vou falar agora. Para o grande apóstolo, o grande teólogo da igreja, os dons têm uma tríplice natureza. No verso 4, ele diz assim: ora, os dons são diversos. A palavra aqui é charismata. A palavra encontrada aqui é charismata, da onde a palavra charismata vem da palavra grega, charis. Charis é essa palavra bonita que você tem aqui, ó, graça. Charis é a palavra graça. Então, o dom, ele é charismata. Em outras palavras, o dom é charis, graça, mata. Ele vem da obra da graça. Olha que coisa interessante. Paulo está nos ensinando que a origem dos dons é a graça de Deus. Você não compra dom e ninguém pode lhe vender o dom. Ele é dado pela graça. Por isso que é charis, a palavra diversos aqui, charismata. Esse é o dom. Então nenhum homem na terra tem competência de distribuir dons, ou entregar dons, ou vender dom, falar, vou te dar um dom. Não tem. Esses dons são dados pelo Espírito Santo de forma gratuita. É claro que no grande dia você vai dar conta do dom que você recebeu de forma gratuita, mas ele é dado de forma gratuita, ele é um dom que vem da graça, favor e merecido. Em segundo, o modo de atuar do dom. Primeiro, os dons são charismata. Segundo, a maneira dele atuar. No verso 5, Paulo diz assim, e também, observa a palavra, a diversidade nos serviços. A palavra serviço aqui é a palavra grega diaconia, de onde nós tiramos a palavra diácono. Olha o que o texto está dizendo. A palavra serviço, ou a palavra diaconia aqui, se refere ao modo de atuação do dom, como quem tem um dom, qualquer que seja o dom, ele tem que estar pronto para servir. Todo dom está a serviço da diaconia. Quanto mais dom você tem, mais diácono você é.
Na nossa comunidade, eu não sei se em Campo Largo faz isso aqui, a gente coloca os pastores da igreja para trabalhar de diácono. Eu não sei se alguma igreja faz isso, mas aqui a gente faz. Já trabalhou de diácono muita vez, João? Porque a ideia é que os pastores não fiquem... Aí você consagra um monte de pastor, aí eles começam a sentar na frente. Aí daqui a pouco tem mais ninguém para servir, só para ser servido. Então aqui, os pastores viram e mexem, lá em Campo Largo também, vão servir como diácono. Coisa mais linda, bonita. Se você chegar aqui no estacionamento, você vai ver pastor João ali às vezes. Você vai ver o pastor Leco, pastora Rose também. Vai ver servindo. Porque todo dom é uma diaconia. Porque os dons não são dados para a projeção pessoal, gente, mas para o serviço. O dom é para servir o corpo de Cristo. Deus nos dá dom para servir uns aos outros e não para tocar trombeta. Eu sou profeta. Eu vejo isso. Você sabe, não tem muito tempo eu pedi para o Pedro, falei, Pedro, tem uma coisa me incomodando nos meus livros. O que lê atrás dos livros? As minhas atribuições, sou isso, isso. Falei, tira tudo. Mas, isso é... Tira. Do nada eu olhei para o livro e falei assim, por que eu estou falando quem que eu sou? Para quê? Para qual motivo? Pouco importa. Importa aquilo que eu estou usando, o que eu aprendi aqui agora, pregando. Não é para tocar trombeta. Eu estou usando. E tirou. Tem gente que... não me chame mais esse nome, agora é pastor fulano. Qual é o seu nome? Pastor fulano. Seu nome é pastor fulano? É cada coisa. O dom é para diaconia, serviço. É para servir os irmãos. A terceira palavra da tríplice natureza do dom, essa que é interessante. A finalidade do dom, quanto ao modo de atuar, ele é diaconia. Quanto ao modo de receber, ele é charismata. Agora, quanto à sua finalidade, ele é energemata. A palavra energemata é de onde veio a palavra energia. Olha o que Paulo diz no verso 6. E há diversidades nas realizações. Aqui nós temos a palavra realizações, a maneira de agir. E a palavra que temos aqui é energemata. Energemata vem da palavra energia ou obra exterior. De onde tiramos a palavra energia. E a energia de Deus, olha que interessante. Os dons é o energemata da igreja. Uma igreja sem os dons, ela não está ligada na tomada. Ela está desligada. Ou seja, ela não tem som, ela não tem cor, ela não tem vida, ela não opera. E o texto é muito claro. A energia de Deus operando nos cristãos e transbordando na comunidade. O dom tem uma finalidade e a exteriorização de um ato, de um trabalho, de alguma coisa. O dom vai operar quando ele estiver sobre você, como plugar você na tomada. O dom espiritual sempre será para ajudar alguém. Mas em terceiro lugar, verso 7, o propósito dos dons. O apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte, vamos colocar esse texto, verso 7, e ele chama os dons de manifestações a cada um, porém. A cada um, observe o texto, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então vamos ler aqui, a cada um, quantos recebem dons? Quantos?
Quantos? Ele diz, há alguns, poucos. Ele diz que a partir do momento que você recebe Jesus, a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu e deu dons aos homens. A cada um é dado os dons espirituais. Então o apóstolo Paulo nos traz aqui, eu destaco aqui duas coisas. Primeiro delas, os dons são dados a cada membro da igreja. E nós, pastores, temos que desenvolver série como essa, para fazer os irmãos ligar, ativar o dom, ativar. Daqui um pouco nós estamos aqui em séries, em 1, 2, 3 cultos, você começa a ver o efeito. Um começa a ter um sonho, um começa a ter uma profecia, outro começa a orar em línguas, outro desenvolve cantar, outro desenvolve algum dom, outro desenvolve alguma coisa. Por quê? Você está cutucando o Espírito Santo, cutucando as manifestações do Espírito Santo. O que não pode são os irmãos ficarem confortáveis sem manifestar e operar nos dons espirituais. Porque se cada um que conhece Jesus tem um dom, você está operando no seu dom. Aí entra a parábola dos talentos, né? Você está enterrando. E aí seremos julgados por não usar os nossos talentos. Todos os crentes salvos por Cristo Jesus têm pelo menos um dom. A afirmação do apóstolo Paulo é categórica, é concedido a cada um. Então não existe ninguém convertido sem dons espirituais. Cada membro tem no mínimo um dom. A segunda coisa que eu destaco aqui é os dons têm um propósito definido. Eles são dados visando o bem proveitoso, ou seja, a edificação da igreja. O benefício nunca é próprio ou pessoal, mas é endereçado à coletividade da igreja. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou pregando para a coletividade da igreja, estou fazendo com que o dom que Deus me deu seja usado para a edificação da igreja. Então você pode olhar assim para mim e dizer, mas o pastor está aí para isso. Bom, a ideia não é essa, que você seja um espectador no corpo. A ideia é que Deus lhe mostre qual é o seu dom, para que você possa também fazer alguma coisa nesse reino, chamado reino de Deus. Quem entendeu o que eu disse? Bom, então temos em quarto lugar a variedade das manifestações do Espírito, verso 8 ao verso 10. Agora vamos chegar nos dons aqui. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, e pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Até o verso 10. Preste muita atenção. O apóstolo Paulo aqui, ele fala de 3 coisas interessantes. Primeiro, ministérios, dons e atuações. Ministérios, dons e atuações. Ministérios são 5, dons são 9, atuação ou realização são 8. Isso aqui é tudo o que você precisa saber e dentro disso aqui você vai se encaixar. Os ministérios, Efésios 4, do 8 ao 11, falando dos 5 ministérios, depois vamos falar dos 9 dons e depois das 8 realizações. Vamos ver aqui, Efésios 4, verso 8 ao verso 11. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Jesus deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão aquele também que havia descido às profundezas da terra? Continua. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus, a fim de encher todas as coisas. Pode ir. E ele designou alguns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Deixa eu te falar aqui. Essa ordem não é uma ordem de importância. Tipo assim, o primeiro é mais importante que o último. Não, é uma menção. Uma coisa que você precisa entender aqui é, em primeiro lugar, pode deixar o texto congelado, por gentileza, Tiago. Deus não deu igreja para apóstolo. Deus não deu igreja para pastor. Mas Ele deu pastor para a igreja. Em outras palavras, igreja não é um presente de Deus para ninguém. Mas eu sou um presente de Deus para a igreja. Olha o que diz a Bíblia. Ele colocou o Senhor na igreja apóstolos. É tipo assim, é apóstolo para a igreja, não é igreja para apóstolo. Igreja não é legado. Igreja também não é um negócio. A igreja tal abriu. Você não abre igreja, você abre a padaria. Igreja nasce. Agora observe isso aqui. O que eu gosto muito desse texto aqui é mostrando o quê? Isso em 1 Coríntios, Efésios 4, do 8 ao 11. Mostrando que Deus levantou esse grupo de 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E toda a igreja tem que respeitar isso. Esse tempo alguém me mandou uma mensagem perguntando: pastor, quanto tempo o senhor tem de ministério? Falei, eu acho que vai dar uns 25. E o senhor ainda é evangelista? É porque tem igreja que evangelista é tipo, tem igreja que é tipo cargo. Você não sabe, por exemplo, que presbítero e pastor é a mesma ordem? Evangelista, pastor, evangelista é um ministério, não é um cargo. É aquele que tem um ministério de operar como um evangelista. E o meu ministério é um ministério de operar como evangelista. Não é um cargo de importância. Ser menos o apóstolo é mais importante que o evangelista. Ou o apóstolo é mais importante que o pastor. Não é. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Cada um tem que operar no seu dom e todos operam no serviço. Agora vamos ver aqui os dons. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Vamos ver quantos dons existem. Quantos dons que existem? Está aqui. Pelo mesmo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. As realizações, que é a maneira como que os dons operam, são 8. E está no verso 28 desse capítulo, 1 Coríntios 12 e 28. As realizações, a operação, a atuação é diferente dos dons. Como o Espírito Santo atua. Olha lá. Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda. Isso é tão interessante, porque às vezes o camarada pensa que ele não está pregando, ele não tem importância. Olha ali que ajudar as pessoas é um dom, que a Bíblia também chama de dom de socorro. E isso é tão grande como o curar um enfermo. É porque as pessoas imaginam, eu tenho que cantar na igreja para eu ter um dom importante, tenho que pregar. Mas não, meu irmão, ali ó, prestar ajuda, os que têm dons de administração, isso aqui é para os tesoureiros. Está ali no bastidor, e os que falam diversas línguas. Agora vamos analisar aqui como que o apóstolo Paulo, presta atenção, olha para mim, separou esses dons. Olhe bem para mim, imagine que eu tenho aqui 3 caixinhas aqui em cima. Cada caixinha dessa, Paulo separou os dons em 3 categorias. Cada categoria, 3 dons. Olhe bem, vamos identificar o seu dom de forma bem simples. São
3 categorias, cada categoria 3 dons. Primeira categoria ele chamou de dons de poder. Segunda categoria ele chamou de dons de revelação. Terceira categoria ele chamou dons de elocução. Então nós temos poder, revelação e elocução. Os dons de poder são todos os dons de poder na Bíblia. Esses dons de poder são dom da fé, dom de cura e operação de milagres. Dom da fé, cura e milagres. São chamados de dons de poder. Os dons de revelação, e agora presta atenção, que revelação não é um dom, é revelação, é o plural de um dom. O irmão tem dom de revelação. Para ter dom de revelação, você tem que ter um conjunto de 3 dons. São dons no plural, dons de revelação. Dons, pluralmente falando, de revelação. Quais são os dons de revelação? Os dons de revelação são, anotem, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Agora olha que interessante. Dentro desses dons, todos eles, tem um que é um pêndulo, um juiz. Esse dom, ele só serve para uma coisa. Já vou falar dele. Ele só está ali para julgar os outros dons. Sem ele não há o julgamento certo dos demais dons. Mas nós ainda temos os dons de elocução. Dons de elocução são dons relacionados à fala. Todos os dons relacionados à fala são também 3. Quais são eles? Falar em línguas, interpretar línguas e profecia. Falar, interpretar e profetizar. Pronto, falei dos 9 dons. Agora tem um dom dentro dos 9 que ele não serve a não ser para ser juiz. Qual é? Qual você acha que é? Lembra que tem 3 categorias de dons, cada categoria tem 3 dons. Discernimento de espírito. O discernimento de espírito é um pêndulo. E você põe todos os dons dentro dele. E ele começa a julgar se esse dom vem de Deus ou não. Ele é o aferidor de todos os outros dons. Sem discernimento de espírito, um falso profeta faz uma profecia e você cai. Aquela mulher, a pitonisa, profetizou, liberou lá e falou a verdade. Falou o nome de Paulo. Paulo, um homem de Deus, Paulo na hora, diz a Bíblia, discerniu aquela mulher. Viu que era uma bruxa e repreendeu o demônio dela. Ela não mentiu, mas ela estava profetizando por um espírito que não vinha de Deus. O discernimento de espírito é um juiz. Você precisa, todo crente, precisa ter esse dom. Para poder julgar os demais dons. Como a Bíblia diz que nós julgamos a profecia. Não é verdade? Então os ministérios são 5. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dons são quantos? 9 dons. As realizações, operações, o modo de atuar são 8 dons que têm a sua modo de atuação. Já já vamos te ajudar a identificar o seu dom. Eu vou só começar e damos a continuidade na quarta que vem. No verso 11, nós temos a soberania do Espírito na distribuição dos dons. Ele diz, mas a um só, o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as, como lhe apraz a cada um. De novo ele fala, a cada um individualmente. Preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Existe uma diferença de dom e ministério. Porque a maioria das pessoas, quando me pedem ou me perguntam, qual é o meu dom? Essa é uma pergunta errada. Não é uma pergunta certa. Você não deve perguntar qual é o seu dom. Você deve perguntar qual é o seu ministério. Te explico. O dom tem um efeito automático ao ministério. O que é ministério? Ministério é a armadura do guerreiro. O que é o dom? A arma que se coloca na armadura.
Todo mundo que tem uma armadura tem a arma. Então importa-se o seguinte, vamos analisar o seguinte. Pega os ministérios e coloca aqui desse lado, são 5. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora vamos pegar os 9 dons e vamos imaginar esses 9 dons dentro de algum ministério. O ministério, presta atenção, sendo ele de apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, ele deve encaixar nos dons. Os dons são feitos para operar no ministério. Se eu possuo algum ministério desses 5, fica mais fácil eu saber agora qual é o dom que eu tenho. Vou te dar um exemplo por mim. Eu sou um evangelista. Isso significa que eu opero como um evangelista. O meu modo de atuação é como um evangelista. Então, evidente que eu vou pender mais para grandes massas, expulsar demônio, curar enfermo, fazer apelo para a pessoa aceitar Jesus, pregar a obra da cruz, pregar para as pessoas se converterem, pregar avivamento. Isso é coisa de evangelista. Você vai pegar ali, por exemplo, o pastor ele vai mais edificar a igreja. Ele vai ensinar a igreja, ele vai corrigir, ele vai pregar sobre criação de filho, ele vai pregar sobre família, ele vai pregar sobre como não perder seu dinheiro. Ele vai ajudar você nas suas coisas do dia a dia. É se chamar de mensagem de edificação. O mestre ele vai cavucar a Bíblia e ele vai ensinar. Ensinar, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou operando como um mestre. O meu modo de atuação hoje é como mestre, estou lhe ensinando. Aí ele vai cavucar, vai pegar os pormenores da Bíblia e vai cavucar e vai ensinar. Assim sucessivamente. Agora, vamos imaginar aqui, que eu sou dentro dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Eu estou aqui operando como evangelista. Lembra agora os 9 dons. Qual categoria dos 9 dons operaria dentro de um ministério evangelístico? Qual? Tem 3 categorias. Poder, revelação e elocução. E as categorias têm o quê? O que nós temos nas categorias? Nós temos dom da fé, dom de cura, dom de fazer milagres. Depois nós temos nas dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Depois nós temos nos dons de elocução, falar em línguas, interpretação e profecia. Agora vamos lá, eu sou um evangelista. Fica evidente de forma automática que eu deva ter, como evangelista, os dons de poder. Se Deus me chamou para ser um evangelista, automaticamente, é automático, eu tenho dom de poder. Porque o ministério evangelístico exige dons de poder. Percebeu? Os dons são automáticos ao ministério. O que você deve buscar de Deus é o seu ministério. Hoje eu estou falando de como identificar seu dom. Quarta que vem eu vou te ensinar a identificar seu ministério. São efeitos automáticos. Qual é o meu dom, pastor? Qual é o meu ministério? Vamos supor aqui que eu pego ali pastor. Qual dessas categorias você vai achar dons que devem ser automáticos ao ministério pastoral? Tá fácil. Palavra de sabedoria. O pastor deve ter palavra de sabedoria. Agora você perceba, o cara tem um ministério pastoral, automaticamente ele tem que ser mais sábio que o evangelista. O evangelista não está aqui para ser o paciençoso.
O negócio dele é o seguinte: levanta e anda. Sai, demônio. Quer aceitar Jesus ou não quer? Faz parte do evangelista. Já o pastor, eu costumo dizer assim, ó, você vai lá e fala do seu jeito, eu falo do meu. Porque o pastor tem um jeito de falar. Tem outra maneira de falar. Tem outro tom de falar. E por não respeitar isso, tem gente que pensa que é maldade do evangelista ou do profeta. Por exemplo, vamos lá, profeta, qual dos 3 dons, encaixa no profeta aqui? Você tem ali a palavra de discernimento de espírito, você tem palavra de conhecimento, mas você tem também profecia. Não precisa nem dizer, profecia se encaixa no profeta. E aí, por que a gente não entende? Porque nós não conseguimos decorar as coisas da Bíblia. E eu estou pregando aqui, você vai se esquecer depois. Mas eu quero que você não se esqueça. Porque a ideia nossa nesses cultos do Espírito Santo é que lá na frente, todos aqui estarão operando nos seus dons. Aonde quer que seja. Hoje eu estou lhe falando sobre os dons. Na quarta que vem eu vou falar sobre os ministérios. Então, te dou uma dica muito simples aqui agora em primeiro lugar. Qual é seu ministério? Como que eu sei o meu ministério? A dica mais básica e simples que possa existir agora. É aquilo que queima no seu coração. Eu vou falar os 5 ministérios. E aquilo que tocou no assunto, o coração queima. Eu estava agora em Guarapuava, e no último dia teve cego enxergando, surdo ouvindo. E eu já tinha tempo que eu estou sem orar pelos enfermos. E minha esposa ainda veio tirar com a minha cara ainda. Orou pelos enfermos, né? Falei assim, eu amo isso. Eu amo pregar e falar, quem quer aceitar Jesus? Porque eu sou um evangelista. Esse é o meu trabalho. Deus, o Senhor me chamou para ganhar almas. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para encher a igreja. É um dom. Para fazem fila. É um dom. Assim como é o dom de quem ganha, ele não consegue segurar muito. Tem que ter gente com ministério pastoral para cuidar, para apacentar, ter paciência. Paciência. Eis uma coisa que eu não tenho. E eu não estou pecando por isso. Já pedi ao Senhor, mas o Senhor já me disse. Calma. Paciência e calma. Agora, escute bem. A próxima coisa que vai acontecer na sua vida é você conhecer e entender o seu ministério. A próxima coisa que você vai fazer aqui nesse culto hoje, o Espírito Santo vai começar a jogar dom em você assim, ó. Porque é isso que ele faz. Ele distribui dons. Está escrito. E ele vai dando, vai dando, vai dando. E é tão gostoso, quando você sente que você está de posse de um novo dom, o coração parece que pula para fora. Podemos agradecer o Espírito Santo por isso.